Verdades a considerar sobre a depressão. Versículo base. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A depressão é sem dúvida o grande mal do século. Publicações em todo o mundo têm discutido suas causas e efeitos, e anualmente pessoas gastam milhões comprando antidepressivos, inutilmente. Ao contrário do que normalmente se pensa, há evidências científicas de que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido e é um problema de saúde que afeta milhões de pessoas, cristãs e não cristãs, no mundo todo. É uma das condições clínicas menos diagnosticadas e mais debilitantes em nossa sociedade. Infelizmente, a depressão ainda é vista por muitos crentes, inclusive obreiros, como um problema de ordem espiritual. Será? Se teria alguma implicação? Opressão demoníaca ou pecados que o indivíduo cometeu. Preciso ver os relatos bíblicos. A depressão não é um problema espiritual. A depressão não é um problema espiritual. Muito menos uma forma de opressão maligna. Não indica falta de Deus ou vida pecaminosa. Não é castigo e não pode ser incentivada a ser curada só por oração e jejum. Atinge a todos, do público à portaria da igreja, do púlpito à portaria da igreja. E é preciso ser entendida como uma doença a ser tratada com seriedade, desencadeada por uma situação inesperada ou indesejada. A depressão pode, em graus extremos, levar à reclusão, afastamento dos familiares, por provocar outras doenças de fundo psicossomáticas, na última das hipóteses, levará à morte. Levar à morte ou ao suicídio? É ela, por exemplo, uma das principais causas da ação incentivo de Satanás para o ato suicida. O que é a depressão? A depressão não é um simples estado emocional. É uma doença que tem causa orgânica, só orgânica, e é provocada por um desequilíbrio de substâncias químicas cerebrais. É importante a compreensão de que estamos lidando com algo que não é espiritual. Não tem nada a ver com espiritual. Mas bioquímico. Estudos mostram que o cérebro de uma pessoa deprimida apresenta baixos níveis de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e pela estabilização do humor, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Portanto, é uma doença que, quando não tratada, evolui continuamente para quadros que variam de intensidade e duração. É uma doença que ataca o sistema nervoso central, mas que atinge também toda a alma. Opa, atinge a alma também? Atinge a alma também? Alguns estudiosos defendem que existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, visto que envolve, né? Que existem fatores que envolvem nos casos de depressão. Tem a ver, né? Visto que a doença pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Porém, nem todos que possuem predisposição genética reagem da mesma maneira diante de fatores. Reage da mesma maneira diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises. Então, quer dizer que se a pessoa age de uma forma a tirar lições e a aprendizagem, então
o quadro será outro. São traumas de infância, estresse, consumo de drogas, entre outros. Um cristão pode ter depressão? A resposta lógica é sim. Claro que somos humanos, né? Cristão também desenvolve sintomas depressivos como a depressão como doença crônica. A depressão como doença crônica. A Bíblia mostra personagens de muita fé que apresentam sintomas de depressão. Sintomas de depressão. Um sintoma é a depressão? Me questiono. E Deus, o verdadeiro autor da Bíblia, não omite essas histórias. Nos dias atuais, não é diferente. Os cristãos também estão depressivos. Mas deveríamos estar. Sabe-se que há etapas anteriores ao estado depressivo, como a melancolia e a angústia, estágios que se sucedem e aprofundam os sintomas, levando o indivíduo à depressão. Causas anteriores, né? Melancolia, angústia, levam à depressão. Antes mesmo de esses estágios se evidenciarem, não há como desconsiderar a importância do estresse e da fadiga física e mental como cenários para complicações emocionais. Fadiga física, mental, como cenários para complicações emocionais. Complicações emocionais. O estresse geralmente é causado por um conjunto de fatores, como horas de sono baixo do necessário. Horas de sono baixo do necessário. São necessárias 8 horas. Excesso de atividades e a má alimentação. Excesso de atividades e a má alimentação. Quando você não se cerca de cuidados necessários para o descanso e bem-estar do seu organismo, surge uma sensação de desconforto. Um cansaço mental e físico permanente, fadiga, agitação, apatia e irritabilidade. Deus nos deu o exemplo do quanto o repouso do corpo e da mente é importante, quando ele mesmo descansou depois de 6º dia da criação. Encontramos na Bíblia ordenanças até mesmo quando ao descanso da terra, que vemos Jesus muitas vezes ao descanso da terra, e vemos que Jesus muitas vezes separou alguns tempos para descansar. Lemos na Bíblia que devemos cuidar do nosso corpo, pois ele é santuário do Espírito Santo. O cotidiano agitado e desregrado abre a porta para doenças físicas e emocionais. O cotidiano agitado, desregrado, abre a porta para doenças físicas e emocionais, tornando os dias poucos prazerosos, roubando a alegria e o ânimo para grandes e pequenas realizações. Você é um ser pensante, inteligente, com capacidade de analisar as situações para decidir como organizar melhor o seu tempo, estruturando a sua vida da melhor forma possível. Precisa mudar sua forma de pensar, subordinando seu pensamento à onipotência divina. Precisa mudar o quê? Sua forma de quê? De pensar. Aqui vai algo além de uma questão meramente física, né? Uma atitude de equilíbrio espiritual e emocional. Há um crescimento no número de evangélicos, de pastores, inclusive abrindo mão da vida por não seguirem um tratamento
medicamentoso e terapêutico. Essa é a solução que a ciência nos mostra, né? Recomendado para a depressão. Muitos, por não aceitarem o quadro depressivo em crentes fiéis, suspendem o tratamento agressivo, agravando a saúde mental. Agravando a saúde mental. O que pode levar ao suicídio. Os que se suicidam não querem necessariamente morrer, mas conscientemente acabar com o intenso sofrimento emocional. Acabar com o quê? Com o intenso sofrimento emocional. Não seria com sofrimento físico? Não. É com sofrimento emocional. O impressionante é que aceitam tomar remédio para hipertensão ou diabetes o resto da vida, mas negam a tomar remédios para a bioquímica mental. Para a bioquímica mental. Acreditando que se tornarão dependentes. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Nesses casos, o apoio e o posicionamento da família são fundamentais. Hein? O que são fundamentais? O posicionamento da família. O posicionamento da família. Não é algo apenas físico, né? Envolve aí uma questão emocional e espiritual. O deprimido que se cuida se dedica ao tratamento de forma correta, ainda que no auge da crise. Não vai chegar ao suicídio. O deprimido que se cuida se dedica ao tratamento de forma correta, ainda que no auge da crise, não vai chegar ao suicídio. Em nenhuma hipótese deve ser nenhuma hipótese deve negligenciar o que precisa fazer. Se medicar, se for necessário, descansar, organizar melhor sua agenda, reordenar suas prioridades e cuidar bem dos seus afetos. Vejo aqui que há um cuidado tanto da questão corporal, mas principalmente da questão socioemocional. Principais sintomas da depressão. O diagnóstico de depressão requer considerar distúrbios e prejuízos nas áreas social, familiar, ocupacional e outros campos da atividade diária. O diagnóstico deve ser realizado por um médico psiquiatra. De forma geral, um episódio de depressão pode ser diagnosticado pela presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas, todos os dias por um período de pelo menos 2 semanas. Insônia, falta de sono ou hipersonia, sono exagerado. Agitação psicomotora, do tipo que a pessoa não consegue parar quieta nem quando dorme. Apatia, quando há uma sensação de que as emoções não estão sendo vivenciadas como deveriam, causando um desânimo geral. Aqui é um descontrole emocional, em outras palavras. Cansaço ou perda de energia. Sentimentos exagerados de culpa ou inutilidade. Sentimentos, né? Diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza. Pensamentos recorrentes de morte, de suicídio ou vontade de assistir a programas sobre morte ou de pesquisar temas suicidas na internet. Estado de espírito depressivo e pessimista durante a maior parte do dia. Interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos.
diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso ou ausência de regime alimentar. Vontade de se isolar da família e de amigos, a não ser que eles também cultuem um comportamento mórbido e triste. Perda do interesse sexual da capacidade de sentir prazer. Agitação ou retardo psicomotor. Capacidade diminuída para pensar ou concentrar-se e indecisão. Ao ser diagnosticado, tome os remédios, não esquecendo de orar todas as vezes que usá-los para que somente façam o efeito desejado. E não provoca distúrbios futuros nem efeitos colaterais. Lembre-se de que Jesus levou à cruz todas as nossas enfermidades e Ele pode nos ajudar no processo de cura, mesmo que seja por meio de remédios. Cuide-se. O que a Bíblia diz sobre a depressão? Ao longo da Bíblia encontramos exemplos de homens de Deus que ficaram deprimidos e melancólicos. Deprimidos e melancólicos. Como Moisés, sentiu-se estressado e ansioso por causa de uma grande responsabilidade em conduzir os hebreus pelo deserto, ao ponto de seu sogro ajudá-lo a definir prioridades. Então, Moisés ficou em tal estado por uma incapacidade de definir prioridades e delegar funções. Davi, Salmo 51, 32, 38. Homem segundo o coração de Deus, retrata em muitas passagens os sintomas da depressão que hoje conhecemos. Não quer dizer que ele ficou depressivo. Elias, um exemplo clássico que todos usamos. Profeta de fogo de fé, escondeu-se com medo em uma caverna e deixou-se levar pela depressão, a ponto de perder o sono, as forças, o apetite e a desejar a morte. No seu caso, a Bíblia aponta que a comida e o sono foram remédios providenciados pelo próprio Deus. A comida e o sono. Também encontramos versículos que dizem alívio, versículos que trazem alívios aos que estão tristes, oprimidos e ansiosos. O próprio Jesus declarou: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que cansaço é esse? Que opressão é essa? Podemos ficar interessados, ansiosos, tristes, desanimados e até depressivos, colhendo frutos de nosso descanso fruto de nosso descaso. Perdão, deixa eu ler de novo. Podemos ficar estressados, ansiosos, tristes, desanimados e até depressivos, colhendo frutos de nosso descaso para com o descanso corporal. Sobrecarga no corpo, né? Oriundo de uma criação familiar que insistiu em que incutiu em nós insegurança e baixa autoestima de situações adversas e dolorosas que maltratam a nossa mente e coração. Mente e coração. Penso eu que estejam ligados muito estritamente a isso. Mente e coração. Lembre-se, contudo, de que que na Bíblia sempre encontramos palavras de ânimo. As palavras de Jesus, dos salmistas e dos apóstolos foram sempre: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Alegrei-vos. Fortalecei-vos. Deus dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Espera no Senhor, ser forte, anima-te. Podemos ver nessas passagens o quê? Deus dizendo para a pessoa ter uma atitude.
E Deus dizendo que ele estaria presente. E o que não dizer de Jesus? Como assim? Jesus teve depressão também? Vamos lá. E o que não dizer de Jesus? Quando soube da morte de João Batista, seu primo e precursor, pegou um barquinho e passou a madrugada sozinho no meio do mar, sendo levado pelos balanços das ondas. Você pode imaginar a dor, a tristeza que ele sentiu? Jesus chorou e no Jardim das Oliveiras foi ao extremo da depressão e agonia humana. Pois a sua dor e ansiedade eram tamanhas que seu suor se transformou em sangue, um processo chamado hematidrose. Quando pequenos vasos sanguíneos que estão sob as glândulas sudoríparas podem se romper devido a um estresse sobre-humano e a um baixíssimo nível de neurotransmissores associados ao bom humor e ao sangue sair pelos poros do corpo. Saber perceber quando nossos pensamentos nos deprimem é o primeiro passo para a mudança. O que nos deprime? Nossos pensamentos. Saber perceber quando nossos pensamentos nos deprimem é o primeiro passo para a mudança. Então, será se não me engano, Sartre estaria certo quando ele disse: o mais importante não é o que acontece, o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você? Os outros passos são buscar ajuda profissional e alicerçar nossa fé em Deus, mantendo uma vida reta com nosso Pai e crendo que, especialmente quando doentes, Ele não nos abandona. Conclusão. Mesmo evangélicos podemos sim ficar estressados, tristes, desanimados e depressivos. Até que ponto? Pois somos humanos e imperfeitos vivendo em um mundo cheio de injustiças. Nem tudo que nos acontece tem como cenário somente uma perspectiva espiritual, certamente. Por situações várias nos sentimos deprimidos, por situações, né? Então, o estado depressivo está diretamente ligado a questões circunstanciais. Quem já ouviu falar sobre a depressão pós-parto? Quando a mãe se sente vazia, sozinha e assustada. Quem pode estar alegre com o luto por um filho que parte para a eternidade? Isso é verdade. Mas eu conheci uma que não teve esses remorsos assim, não teve essa atitude, né? Um pai ou familiar ou mesmo um amigo. Entretanto, não deixe que esses estados desloquem, esses estados, não deixe que esses estados se delonguem, não se alonguem, né? Não. São 2h16 da tarde. Para ouvir suas notificações, abra a notificação do smartphone para ativar o acesso. Busque o abraço e o afago de quem você ama. Estaria a depressão ligado muito a essa questão de um sentimento de abandono pelo outro? Não reclame, nem siga o lado sombrio dos acontecimentos. Não fique perguntando, por que comigo?
Então, o estado depressivo seria isso também, um remoer algo ou coisas negativas que aconteceu conosco. Por mais doloroso que sejam alguns momentos da vida, saiba que em Deus sempre há esperança. A dor vai passar, a melancolia vai ceder, o sono irá voltar, o prazer e o ânimo serão renovados e a vida, não a morte, será motivo da sua canção. Espere pela luz, espere no sol da justiça que é Jesus. Afinal, o choro pode durar uma noite, e há noites que parecem muito longas, mas a alegria vem pela manhã.